Nosso debate vai seguir também o esquema do nosso primeiro painel. Cada participante vai ter seus minutos iniciais e depois a gente abre para as perguntas do público. Ok? João Emílio, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite à CNI para participar do debate e parabenizar a Folha de São Paulo. Essa agenda da indústria 4.0 tem uma importância decisiva para a competitividade do Brasil e a gente tem um desafio inicial, que é levar a informação e mobilizar a sociedade para essa importância, e o papel dos meios de comunicação e da Folha, em especial, é muito importante nesse processo. Cumprimentar também os colegas de painel, no nome do nosso ministro Marcos Jorge. Esse tema da indústria 4.0, que era um tema que até uns 3 anos atrás praticamente não era mencionado, e quando a gente começou a estudar, muitas pessoas ainda achavam que era ficção científica, nada contra, né? Ficção científica é ótimo, mas isso era um caso que já era realidade em vários países, e de 3 anos para cá a gente vê realmente uma conscientização muito maior da importância. Na CNI, a gente tem convicção que o tema indústria 4.0 vai ser absolutamente decisivo para a competitividade da indústria brasileira. Assim como nas revoluções industriais anteriores, né, a primeira, a segunda, a terceira, esse processo de transformação tecnológica tende a fazer com que as formas anteriores de produzir sejam cada vez mais ineficientes, e, ao contrário, e diferente das revoluções anteriores, a tendência é que essa venha muito mais rápido, que coloca uma pressão muito grande na indústria, no setor privado e também no Estado brasileiro. Não é por outra razão que a gente tem visto a indústria 4.0 no centro das estratégias de política industrial dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento com um crescimento mais avançado. A gente tem alguns elementos também que aumentam a complexidade desse processo. Um deles é em relação ao próprio conceito da indústria 4.0. Nas revoluções anteriores, a gente tinha uma tecnologia muito específica, e na indústria 4.0 a gente tem um pacote tecnológico que é combinado de diferentes formas, dependendo do setor, dependendo da empresa, dependendo da própria estratégia empresarial, quando vai usar tecnologias digitais, não só para aumentar a eficiência do processo produtivo do chão de fábrica, mas também para desenvolver novos modelos de negócio e até mesmo novos produtos. Essa maior complexidade cria também um desafio maior em um processo de transformação e de modernização industrial que não é trivial. E, somado a isso, aí sim, um caso específico do Brasil, a gente está passando por todo esse processo, esse momento de aceleração da indústria 4.0 no mundo inteiro, num contexto de crise, mas, obviamente, isso aumenta qualquer desafio, mas não pode ser usado como uma desculpa para um imobilismo, né? A gente percebe que o movimento da indústria rumo à indústria 4.0, ele não pode ser nem adiado, nem retardado, né? Não pode ser adiado, não pode ser evitado, em primeiro lugar, porque é um processo global, os outros países estão se movendo, então não avançar nessa direção significa ficar para trás numa transformação industrial que vai ser decisiva para a competitividade. E não pode ser adiado porque está todo mundo andando rápido nesse processo e a gente não pode esperar resolver todos os problemas do país, sair da crise para entrar nesse processo de desenvolvimento. Isso, obviamente, cria um desafio para a empresa que precisa investir e para o Estado também, num contexto de restrição fiscal, que precisa conseguir desenvolver instrumentos de política industrial para apoiar o esforço que vai ser feito pelo setor privado. Na CNI, a gente tem dividido esse desafio em duas vertentes. Uma, que é olhando para o lado da demanda, é essencialmente uma agenda de modernização industrial, e uma outra olhando para o lado do desenvolvimento tecnológico, que aí sim a gente está falando mais uma agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. E olhando até para o tema do seminário, a gente normalmente, quando fala de inovação, pensa muito na inovação tecnológica, mas a inovação tecnológica é um pedaço da inovação. A gente tem elementos igualmente fundamentais que estão associados à gestão, que estão associados a novos modelos de negócio, novas formas de organização das empresas, que são tão decisivos para a competitividade quanto o desenvolvimento tecnológico. E, nesse contexto, essa agenda
de modernização, essa agenda de difusão de tecnologias, muitas delas já existentes no tecido industrial brasileiro, vai ser decisivo para assegurar a competitividade de setores mais dinâmicos e de setores tradicionais que também têm um peso muito importante no Brasil, seja em termos de geração de renda, seja em termos de geração de emprego, e que também precisam entrar na agenda da indústria 4.0. Em alguns momentos, a gente vê a indústria 4.0, a discussão sendo concentrada muito em setores de alta intensidade tecnológica e olhando para grandes empresas, mas o que a gente percebe, não só já em exemplos concretos no Brasil, mas também em outros países, é que a indústria 4.0 ela é muito transversal, ela funciona as novas tecnologias para aumentar a competitividade de setores tradicionais, de setores de alta tecnologia, de micro e pequenas empresas, de grandes empresas e, sobretudo, com a integração digital ao longo das cadeias produtivas. Então, você tem empresas pequenas, fornecedoras, com empresas médias, com empresas grandes, no mesmo país, em diferentes países, conectadas digitalmente e gerando um ganho de eficiência para toda a cadeia produtiva e não só para uma empresa individual. E, olhando para isso, a gente tem uma série de desafios na área de modernização. Tem um desafio de conhecimento, tem um desafio que as empresas precisam identificar qual é o pacote de tecnologias digitais que faz sentido para ela, numa estratégia de curto, médio e longo prazo, porque o caminho rumo à indústria 4.0 não precisa exigir uma transformação inteira de tudo que a empresa faz, ela pode fazer por partes. É isso que as grandes empresas estão fazendo, e é isso que faz com que o desafio, inclusive, de financiamento para as empresas não seja tão grande, porque ela pode ir digitalizando etapas, mas, para isso, ela precisa de apoio para identificar quais são essas mudanças tecnológicas que vão que vão ter o maior impacto no curto prazo, no médio e no longo. Passa por discussões relacionadas também à infraestrutura, fundamental para a conectividade, não só no ambiente urbano, mas também no campo, que é outra dimensão importante da digitalização no Brasil. Passa por financiamento, tem uma agenda ampla. E, na agenda de desenvolvimento tecnológico, também tem enormes oportunidades. A boa notícia, aí, primeira, é que a gente tem no Brasil todo o ecossistema da indústria 4.0, tem na geração de conhecimento na academia, tem as maiores empresas do mundo que têm liderado esse processo, tem empresas especializadas de máquinas, equipamentos e software também muito competentes, e tem esse novo segmento de startups que tem entrado com uma importância fundamental na indústria 4.0, oferecendo soluções customizadas. A gente já tem vários exemplos no Brasil de startups oferecendo soluções muito competitivas para empresas, inclusive, de grande porte. E aí, a CNI, e em mais 30 segundos eu concluo, a CNI lançou um dos cadernos para as eleições desse ano, especialmente dedicado à indústria 4.0, e ali a gente discute algumas possibilidades de política. Uma delas é a utilização do poder de compra do Estado, que é particularmente interessante num contexto de crise. É um instrumento muito utilizado pelos países da OCDE, ou seja, é um instrumento testado e cada vez mais valorizado nos países desenvolvidos, e que, independente do contexto fiscal, o Estado brasileiro precisa fazer compras. E a ideia é que tenha uma visão mais estratégica, que pode demandar soluções para a saúde, soluções para a eficiência energética, soluções de mobilidade, e todas elas têm uma coisa em comum, que é a tecnologia digital. A partir desse processo, pode-se gerar conhecimento e capacidade produtiva que vai ser depois disponibilizada para a indústria. Então, a gente tem o documento de política de indústria 4.0 e um documento sobre compras, especificamente. É um instrumento tradicionalmente pouco utilizado no Brasil, mas que tem um enorme potencial e, num contexto de escassez, pode ser uma das grandes ferramentas. Essas são as palavras iniciais. Obrigado. Muito obrigado, João Emílio. Depois a gente volta a conversar no debate também. Johannes, por favor. Muito obrigado, primeiramente. Agora foi, né? Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Grande satisfação de representar aqui a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, VDI Brasil, que, por sua vez, representa a Associação de Engenheiros Alemães, a VDI, aqui no Brasil, e já faz isso há mais que 60 anos aqui no Brasil, e isso já mostra uma conexão muito forte na engenharia entre Brasil e Alemanha,
e que, naturalmente, com essa forte conexão, nós vamos ter uma forte interação também no contexto da indústria 4.0, conceito que, afinal, foi criado na Alemanha em 2011 e, afinal, em São Paulo, concentra o maior número de investimentos industriais alemães fora da Alemanha. Então, o papel da VDI Brasil, nesse contexto, é identificar algumas sinergias, alguns desafios em comum e alguns desafios específicos do Brasil, e para fazer essa conexão e aproveitar essa ligação já com bastante tradição. Um desafio em comum, e aí eu concordo plenamente com o João Emílio, é justamente o problema que as empresas não conseguem enxergar ainda o conceito indústria 4.0 de uma forma holística, né? Se fala muito na agenda tecnológica, mas se deixa elementos fundamentais em termos organizacionais e em termos culturais dentro da empresa por fora. E isso faz com que e aí temos um desafio comum, justamente na Alemanha e no Brasil, que as empresas ficam restritas a projetos pilotos dentro das empresas que não têm a capacidade de alavancar um potencial inteiro de indústria 4.0. E um número da Alemanha, inclusive, existe um estudo do Fraunhofer IPA que mostra que 45% dos empresários entrevistados alegaram justamente não ter nenhum investimento, nenhuma atividade dentro da empresa, né, rumo à indústria 4.0, em função de da falta de capacidade de determinar o benefício, né, que tem essas tecnologias, essa agenda rumo à indústria 4.0 dentro da empresa. E isso é uma coisa que nós observamos muito aqui no Brasil também. Uma ferramenta que surge na Alemanha, principalmente desde 2015, mas mais intensamente 2016, 2017, são as ferramentas de maturidade digital. E aí eu gostaria de compartilhar um projeto que nós estamos conduzindo tanto na Alemanha, em paralelo aqui no Brasil, no momento. Sabemos que existem inúmeros métodos de determinar a maturidade digital dentro das empresas e derivar disso um roadmap, uma agenda de transformação digital na empresa, que, inclusive, ajuda a considerar também esses campos de ação de cultura e de organização, né, e de embasar uma agenda tecnológica justamente nessas transformações também. O que nós estamos conduzindo e aí é importante entender a função da VDI dentro do sistema de inovação na Alemanha, que é sempre a plataforma mais neutra, né? Se tem, claro, no momento desse de transformação digital, nessa escala que nós estamos passando, tem diversos interesses comerciais, etc. E aí é importante você ter uma plataforma neutra, sem viés comercial, que padronize, de fato, o entendimento de indústria 4.0. E é justamente esse processo que está ocorrendo atualmente na Alemanha, num grupo de trabalho da VDI, a elaboração de uma diretriz técnica que padronize, de fato, 3 perguntas essenciais. O que é o Indústria 4.0 no conceito alemão criado em 2011 e quais são os benefícios, de fato, que isso traz, a implementação disso traz para a minha empresa. A segunda pergunta, em que patamar está a minha empresa neste momento? Né, o que falta para chegar ali naquele patamar visado? E qual é o caminho a ser percorrido a partir de agora para chegar naquele nível de digitalização de acordo com os meus objetivos estratégicos? Né? Isso que é o grande, o que nós enxergamos que falta em muitas empresas, exatamente as respostas, uma resposta única a essas 3 perguntas. E o que nós fazemos nesse sentido aqui no Brasil em paralelo à elaboração da diretriz na Alemanha, já discutimos o seu conteúdo aqui em paralelo com as nossas empresas associadas aqui no Brasil, para identificar pontos específicos, desafios específicos do Brasil. E aí temos que destacar esses 2 campos de ação, organização e cultura.
né? Que isso obviamente, cada país vai ter seus desafios específicos nesses 2 pontos. E é para trazer um exemplo de cada. Na Alemanha, por exemplo, nós falamos muito no campo de ação da cultura de passar a valorizar mais o erro, né? Que é um problema cultural que nós enxergamos em muitas empresas na Alemanha nesse contexto, de valorizar o erro como aprendizado e rapidamente incentivando as pessoas, inclusive, a admitirem os seus erros, né? E valorizar o erro como aprendizado e para acelerar, potencializar essa transformação digital, né? Isso é um desafio muito específico da Alemanha nesse contexto. Já no Brasil, nós enxergamos um desafio específico em relação à tomada de decisão descentralizada, né? Se o principal benefício que a indústria 4.0, né, o conjunto de transformações tecnológicas e organizacionais culturais, traz a agilidade da empresa, é importante que se transforme também o processo de tomada de decisão. Ou seja, cada vez mais as pessoas vão ter que assumir a responsabilidade pelas próprias decisões, não confiar que vai ter um supervisor, vai ter um gerente na frente que vai checar os meus resultados, e sim, eu vou ter que assumir a responsabilidade pela minha decisão e pelo meu desenvolvimento, né? E, com isso, acho que já mostra 2 exemplos claros de desafios específicos, né? Então, com isso, o nosso objetivo, junto às nossas empresas associadas, que a grande maioria são empresas de origem alemã, que, afinal, têm uma grande expertise, grande experiência na adaptação de boas práticas que vem da Alemanha, adaptação à realidade brasileira. O nosso objetivo, até o final do ano, quando a diretriz técnica será lançada na Alemanha, já ter em mãos um adendo, né, alguns pontos específicos de como adaptar essa agenda específica aqui no Brasil. E, com isso, mais uma vez destacando que é uma plataforma que nós oferecemos sem nenhum viés comercial. O nosso objetivo ali é mesmo fortalecer e apoiar a engenharia no país, que, por sua vez, vai ser protagonista nessa transformação prática nas empresas, e esperamos contribuir com isso para a transformação de indústria 4.0 aqui no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Johannes. Antes de passar para o Rafael, só gostaria de lembrar que as perguntas podem ser enviadas por escrito. Fiquem à vontade, por favor. Rafael, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Folha pela oportunidade de falar. Cumprimento os demais colegas da mesa. Preparando essa fala, é interessante falar de desafios para a conectividade, que é uma coisa que está muito presente na atuação da Anatel. Por ser um setor extremamente dinâmico, as tecnologias evoluem muito rápido e exigem que o regulador esteja sempre acompanhando isso de perto. Hoje, os serviços mais almejados pela população são a banda larga fixa e a telefonia móvel, que são serviços prestados em regime privado, onde a livre iniciativa é a regra. Então, diferentemente da telefonia fixa, lá oriunda da privatização, onde foram feitos contratos de concessão, onde você tem obrigação de universalização, você tem o preço tarifado, são regimes com maior liberdade. E aí, por ser um bem essencial, telecomunicações, quase como água ou energia elétrica, já tem adquirido uma importância muito grande na vida do cidadão. A Anatel, juntamente com o Ministério, a MCTIC, ela se utiliza de políticas públicas. Então, a gente tem a Anatel, historicamente, nos editais, por exemplo, de radiofrequência. Na hora de leiloar uma radiofrequência, você pode imputar compromissos de abrangência, ou seja, você vai ter um desconto no preço a ser pago. Em troca disso, você vai ter que atender tais municípios com tantos % de cobertura e etc. Atualmente, a Anatel tem atuando mais na parte de promover a competição, seja isso na redução das assimetrias de informação no mercado de atacado, ou então diminuindo as barreiras regulatórias, principalmente para o menor provedor, né? Então, o que a gente nota muito
muito claramente é uma expansão dos pequenos provedores. Hoje a gente tem da ordem de mais de 4.000 pequenos provedores de banda larga fixa. E a Anatel atualmente fez um diagnóstico das redes de infraestrutura, das infraestruturas de rede do país. Esse documento contendo esse diagnóstico está em consulta pública, inclusive eu convido os senhores a contribuir até setembro, né? É um documento que busca mapear os municípios, as localidades onde a infraestrutura é deficitária. E aí, a partir desse documento, isso serve como subsídio para a política pública, seja com injeção direta de capital, por meio de fundos destinados a isso, pelo Ministério, seja por aplicação dos saldos dos contratos de concessões, que podem ser convertidos em autorização em um futuro próximo. E, nesse contexto todo, com toda essa dinâmica, surge a internet das coisas, né? Assim, é uma realidade já, a internet das coisas. É uma coisa que o Ministério já vem debatendo há algum tempo. Então, eles estão num processo agora de elaboração do Plano Nacional de IoT, né? Internet of Things. E internet das coisas é uma coisa que é um conceito muito amplo e muito diversificado. Em cada lugar que a gente vai, a gente ouve uma definição diferente. Particularmente, lá na Anatel, a gente gosta muito de uma definição da União Internacional de Telecomunicações, que é infraestrutura global para a sociedade da informação, permitindo serviços avançados através da interconexão de coisas físicas e virtuais, com base nas tecnologias de informação e comunicação interoperáveis existentes em desenvolvimento. Então, a internet das coisas é um mundo muito vasto, diversas aplicações. A gente tem visto diversas aplicações na agricultura, sendo você medindo a umidade do solo, você consegue determinar melhor a hora para o plantio ou a hora que você tem que irrigar. Na agropecuária, você pode, por exemplo, instalar pulseiras ou brincos, né, no gado para você rastrear o movimento, saber a hora melhor de fazer a reprodução do gado. Os vestíveis, né, na sua roupa você vai poder ter diversos dispositivos que vão monitorar suas informações de saúde, pode ter uma conexão direta com o seu médico para ter um diagnóstico mais rápido e uma ação mais rápida. E Smart Cities, né, mobilidade, você pode integrar o transporte público da cidade, ter isso no celular fácil, isso é uma solução que já até é bem comum em muitos lugares. E isso traz, do ponto de vista regulatório, vários desafios, né? Então, a gente, na Anatel, está agora trabalhando num projeto de redução de barreiras regulatórias para a expansão de IoT, expansão de internet das coisas. E um dos principais entraves, logo de início, que é muito comentado, é a questão das taxas, né? Hoje, para você licenciar um chip num celular, a prestadora tem que pagar R$ 26, mais ou menos, para você ativar um chip no celular. Nos últimos anos, o Ministério conseguiu promover uma mudança em lei, assim, propôs ao Legislativo, uma mudança de lei para reduzir essa taxa, né, que a gente chama TFI, TFF, taxa de fiscalização de instalação e de funcionamento, para os dispositivos máquina-máquina, que são aqueles dispositivos que se comunicam sem interação humana. Essa redução foi para a ordem de R$ 5,00, mas, quando a gente fala de IoT, a gente está falando de um ecossistema com milhares de dispositivos. Então, é possível que, no modelo de negócio, você tenha receita por dispositivo na ordem de centavos. Então, até mesmo uma taxa de R$ 5,00 seria algo impeditivo. Felizmente, a gente tem alguns projetos no Congresso, porque essas taxas não são decisão da Anatel, por exemplo, é estabelecida em lei. Tem projetos para isentar, nesse contexto de internet das coisas, isentar da cobrança dessa taxa para esses dispositivos. Então, um dos que a gente acompanha mais de perto é o projeto do Vitor Lippe, PL 7656, de 2017, que vai nesse sentido. Outra questão, modelo de prestação. O modelo de prestação de IoT é muito vasto. Então, você pode ser simplesmente um provedor de conectividade, e aí quem contrata a sua conectividade vai oferecer a aplicação para o cliente final, ou você pode
prestar um modelo mais verticalizado, em que você, além de prover a conectividade, você provê também as aplicações, que foram as que eu citei em exemplo. Então, é importante que você se atente para não criar uma assimetria regulatória nesses diversos modelos, né? Porque hoje você tem diversas formas de prestar esse serviço com diferentes outorgas da Anatel. Tem a questão do espectro. Espectro, hoje, se discute se haveria espectro de radiofrequência, se haveria uma faixa de radiofrequência específica para a internet das coisas. Essa é uma discussão que está em andamento na UIT, mas, a princípio, não há essa previsão. Você vai ter um serviço móvel, um serviço fixo, você escolhe qual serviço que você vai utilizar para aquela determinada aplicação. Por fim, para finalizar, tem alguns outros aspectos, mas um dos mais importantes é certificação e avaliação da conformidade e segurança. Isso é um desafio para a Anatel, devido ao volume de novos produtos. Hoje, já é uma realidade, a área de certificação da gente já trabalha muito para acompanhar o ritmo. Então, a atualização dos requisitos técnicos é constante para atender às novas tecnologias. Isso vai se agravar ainda mais nesse novo cenário. E, dentro desse contexto, também é uma questão muito importante, que vai até ser tratada em uma outra mesa aqui desse seminário, a questão da segurança cibernética, né? Então, imagine, nesse contexto todo que eu falei, de você ter informações sensíveis, como sua informação de saúde, informação de aspectos, características da sua casa, tudo trafegando na rede. Isso, com certeza, vai exigir uma atenção maior para a segurança. Então, são vários desafios nesse ambiente novo, além dos que a gente já enfrenta com o modelo legado. Então, era isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos passar para o ministro Marcos Jorge, por favor. Muito obrigado, Everton. Meu bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui. Aliás, quero parabenizar a Folha de São Paulo pelo seminário, com a pauta importante e presente, nas pessoas da Suzana e do Murilo, diretores, e, aliás, em nome deles, estender os cumprimentos a todos os profissionais do Grupo Folha. Cumprimento o João, o Johannes, o Rafael também. E entendemos que a indústria 4.0 é uma realidade presente. Nós não temos mais como evitar o processo de transformação. Pelo contrário, nós temos que nos integrar, entender o que está sendo feito no mundo e não ficarmos para trás. Acho que, de início, é o que deverá estar muito bem entendido por todos nós, de que devemos procurar nos integrarmos ao que está sendo feito no mundo. Vejam que estou retornando, aliás, de uma reunião de cúpula na África do Sul, a reunião de cúpula dos BRICS, e o tema central da reunião deste ano foi justamente indústria 4.0. Dito isso, o governo tem procurado fazer a sua parte. Aliás, em março desse ano, aqui em São Paulo, nós lançamos, durante a realização do Fórum Econômico Mundial versão América Latina, a agenda brasileira para a indústria 4.0. Tem alguns elementos que eu vou aqui explicá-los rapidamente. Agora, nós temos também integrado essa discussão, que desde o início foi feito com o setor privado, temos participado muito ativamente junto com a CNI, com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também, de forma que nós possamos disponibilizar para os empreendedores, para as empresas, para a sociedade, o acesso a essa modernidade, essa modernização das nossas indústrias, com foco também nas pequenas empresas, que eu penso que é um desafio. Pois bem, alguns dos eixos dessa agenda que já estão disponíveis são, por exemplo, financiamento, que aqui já foi colocado, da importância do quanto é fundamental termos financiamento em condições mais adequadas. E aí, BNDES está disponibilizando 5 milhões em 3 anos, 5 bilhões de reais em 3 anos, os quais estão com uma taxa mais atrativa, redução de 1,7% para 0,9% mais spread ao ano.
Temos também FINEP, com juros que variam de 1 a 1,5%, mais TJLP. E falando também no regionalismo e na integração, temos a região norte, por exemplo, que aqui já foi citada, inclusive, pelo professor Luiz, que está com condições também de FNO, através do BASA, que disponibilizou 1,1 bilhão também somente neste ano, já com esse financiamento disponível também para os próximos anos. Temos redução de imposto a zero, de 14 para 0, isso já foi decidido pela Câmara de Ministros da CAMEX, a Câmara de Ministros de Comércio Exterior. O Conselho de Ministros decidiu reduzir de 14% para 0 o imposto para importação de robôs para impressoras 3D, por exemplo. Já tivemos essa redução aprovada, já está em vigor. Temos adequações de norma, e aqui vou mencionar uma delas, a NR12, que teve adequações para que pudéssemos, inclusive, ter robôs colaborativos nos nossos parques industriais. E aqui eu quero parabenizar o trabalho do Rafael Moreira, que tem coordenado essa agenda para a Indústria 4.0 no âmbito do Ministério da Indústria, nosso secretário de Inovação. Os test beds, que já lançamos edital, já tivemos, inclusive, a conclusão. Eu penso que proximamente estaremos já anunciando, não é isso, Rafael? Os 10 selecionados para esses projetos, né, dos test beds. Temos também conexão startup-indústria, que eu ouvi falar, né, sobre a importância, e assim entendemos, das startups em todo esse processo, e conectar as startups, as ideias inovadoras. A necessidade das empresas é fundamental, e faz parte também um programa da ABDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Conexão Startup Indústria está integrado à agenda para a Indústria 4.0, o Hub 4.0 também, que nós lançamos recentemente com o ICC, que congrega ali todas as iniciativas no Brasil, para que, de forma mais acessível, nós possamos verificar tudo que está disponível em termos de Indústria 4.0. E aqui eu quero aproveitar e cumprimentar o Guto Ferreira, presidente da BDI, que está chegando, que integra o ICC também, e que tem sido importante em toda essa discussão. Enfim, nós temos uma série de iniciativas já por parte do governo para que nós possamos estimular a adoção dessas tecnologias que são fundamentais para a produtividade, para a competitividade, inclusive, nesse cenário que nós vivemos. E aqui eu vejo o Johannes falando da importância da engenharia, do setor que ele está representando. Quero recordar, para falar também, em termos de indução à inovação, em termos de política, o quanto o governo está preocupado, fazendo aqui o link com o Rota 2030. Né? Acho que todos os senhores aqui acompanharam, isso foi largamente coberto pela imprensa nacional. A grande discussão, né, que permeou o Rota 2030 foi justamente P&D, ou seja, como podermos continuar induzindo, né, a inovação, novas tecnologias, retendo conhecimento, inclusive, mão de obra qualificada, e integrando tudo isso à nova realidade. É fundamental que nós possamos estar promovendo a inovação, por isso eu falo do tema atualíssimo, e de tudo que nós temos que trilhar ainda, há inúmeros desafios, mas no Ministério da Indústria nós temos pensado, cada vez que estamos discutindo política, que estamos estruturando, isso em conjunto com o setor privado, para a implementação, nós estamos conectando com, obviamente, a realidade, com o acesso e pensando em toda a cadeia, como no caso do próprio Rota, em que nós temos uma cadeia extensa, em que de importadores a fabricantes nacionais estão inseridos, trabalhadores, fabricantes de partes e peças, enfim, pensando em uma visão mais, com uma visão mais horizontal, mas também pensando no fomento à inovação. E, por fim, e não menos importante, aqui também a fala do professor Luiz, nós estamos preocupados, sim, com todos os processos, como aqui foi colocado na questão do INPI, nós temos visto alguns avanços em patentes, nós avançamos em 7,6% no estoque de patentes do ano passado, isso depois de mais de uma década,
neste primeiro semestre, já 83% de ganho de produtividade na análise em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, nós temos ainda um largo caminho pela frente. Mas, para dar ainda uma notícia melhor, em marcas, o registro de marcas, que quando chegamos em 2016, acompanhando então o ministro Marcos Pereira ao Ministério da Indústria, nós tínhamos uma média para registro de marcas de 39 meses, nós já estamos registrando marcas com 18 meses, e assim em condição de cumprimento do Protocolo de Madrid. Então, seriam essas as minhas palavras iniciais. Gostaria de, mais uma vez, cumprimentar os que me ladeiam pelas suas palavras também de início. Muito obrigado, ministro. Uma primeira pergunta da plateia, essa talvez seja mais voltada para o Rafael e para o ministro. Não tem como falar em indústria 4.0 sem conexão de internet, né? Tudo funciona, você não vai operar uma fábrica à distância sem conexão com a internet, por exemplo. A pergunta é, se existe... E também, você tem que trabalhar com as empresas de telecomunicações, elas que vão entregar a infraestrutura, né? A minha pergunta como o governo e empresa e área privada trabalham para isso? A gente tem como incentivar? É uma política de governo? E se tem algum projeto específico para ampliar a infraestrutura e conversar com as empresas de telecomunicações? Se os outros quiserem acrescentar alguma coisa também, fiquem à vontade, por favor. Com certeza. Como eu disse antes, a banda larga é um regime prestado em serviço privado. Então, a gente tem atuado na questão de diminuição de barreiras de entrada, principalmente para o pequeno provedor. Recentemente, a gente publicou uma resolução que isenta da outorga aquele prestador com menos de 5.000 usuários. Então, a gente acredita que essa promoção de competição, a diminuição das barreiras de entradas, vai ser o principal guia, né, de expansão de acesso e qualidade, porque a gente tem visto que regulação por comando e controle não funciona muito, né? Então, assim, por mais que a gente coloque multas altíssimas por não atingir compromissos de expansão ou de qualidade, isso acaba não dando muito certo, né? E quem é prejudicado no final é o próprio consumidor. Então, a gente tem atuado à medida do que a gente é possível atuar, por ser um serviço prestado em regime privado, nesses incentivos, né? Seja por troca de compromissos, quando a Anatel exige alguma receita, seja por fiscalização ou por pagamento de multas. Então, esse documento que está em consulta pública é para mapear a infraestrutura deficitária e, nessas hipóteses que eu mencionei, de que a Anatel ou o governo receberia alguma receita, trocar essa receita em investimentos nesses locais onde a atratividade econômica é muito baixa e que elas não chegariam por iniciativa própria. Esse é um grande desafio de um regime privado. Então, acho que... Apenas complementando, eu penso que o Rafael já respondeu bem a questão. Acho que o grande papel do governo é esse, de induzir, para que o setor privado faça o seu papel, né? Acho que o governo, não atrapalhando, já ajuda bastante. E trabalhando a indução de inovação, e conectividade é fundamental, porque sem conectividade nós não iremos conseguir realizar, melhor dizendo, essa agenda de transformação do nosso país, e que, repito, não podemos ficar para trás. Então, esse papel de fomentar, de induzir, de dar melhor condição para a conectividade é fundamental. Só para fazer um complemento também nessa mesma linha, nesse ano, e essas mudanças, essas transformações tecnológicas, a gente começa a perceber a importância. E na CNE a gente teve algumas coisas que nunca tinha feito antes. Então, nas propostas para as eleições, por exemplo, pela primeira vez a gente tem um documento específico sobre telecomunicações, percebendo a importância que ele tem para a competitividade de toda a indústria. E uma das questões importantes, quando a gente fala de infraestrutura de telecom para a indústria 4.0, passa pela questão de regulação. Quer dizer, não é só investimento novo, mas é você olhar a regulação e incentivar as novas modalidades de telecomunicações. A gente tem uma regulação no Brasil, e a Anatel tem isso perfeitamente mapeado já, que olha muito para uma época de telefonia fixa, né? A gente tem os instrumentos e os estímulos e as multas pensando na universalização de um serviço que, de modo geral, a população não quer mais, né? Orelhão, por exemplo. Tem um projeto
que, se não me engano, está nesse momento no Senado Federal, que trata dessa mudança de modalidade de concessão para autorização, que vai nesse caminho. Talvez contribuindo com a experiência que tivemos na Alemanha, foi lançado na Feira de Hannover desse ano uma união, uma associação de diversas empresas de automação, justamente para articular quais são os desafios específicos técnicos da conectividade. Porque, às vezes, nós falamos muito em termos de velocidade, e uma coisa que foi destacada ali pelas empresas foi a questão da latência, né? Que, muitas vezes, acaba sendo mais importante você ter um processo confiável e com tempo de latência garantido. Isso acaba sendo mais importante do que a própria velocidade. Então, essa conexão, né, essa articulação da indústria junto ao governo, aos reguladores, qual é o desafio técnico, é muito, muito importante nesse contexto. E, Johannes, aproveitando que você já está falando, na tua visão, quais são os principais desafios técnicos para o Brasil, para ampliar a conectividade? A nossa visão vai muito nesse contexto, que na Alemanha se está muito falando sobre a geração do 5G, né, que é o próximo desafio e que está sendo posto ali como o futuro sistema nervoso da empresa e das fábricas industriais. E um desafio tecnológico, uma vantagem que 5G traz específica é o tal do network slicing, né? Isso é um dos desafios que foi posto ali na mesa por essa articulação das empresas de automação, né? Que você consegue reservar uma atividade prioritária, um certo espaço de frequência, para que esse funcione com uma certa confiabilidade, né? Isso que é um foco muito, muito importante, e isso vai se tornar, e já e vai se tornar, para o Brasil também, um dos principais desafios, né? Preparar a rede para se tornar esse sistema nervoso das empresas. Obrigado. Recebi algumas perguntas aqui também, que indicam que o pessoal na plateia está com medo da quarta revolução da indústria 4.0. Tem perguntas sobre como isso vai alterar o mundo do trabalho, né? Vai tirar nosso trabalho? O robô vai começar a fazer o que eu faço hoje? Como que fica a formação do profissional nesse novo contexto? Que mudanças vocês preveem com a chegada da indústria 4.0? Bom, diante do silêncio eu começo. A gente tem uma preocupação grande com esse processo, porque a gente viu que todos os outros grandes momentos de transformação tecnológica na história geraram mudanças importantes no mercado de trabalho. Mudanças que, no curto prazo, obviamente, causam dificuldades. Você tem sempre o desaparecimento de uma série de atividades e o surgimento de outras, mas, olhando para o passado, que é a melhor referência que a gente tem para pensar no futuro, essas mudanças sempre caminharam para o bem. Normalmente, a gente teve atividades que eram intensivas ou em esforço humano ou em menor qualificação, sendo substituídas por outras. Se a gente olhar para 200 anos de evolução de desemprego, no Reino Unido, por exemplo, que foi um levantamento feito pela área de competitividade da CNI, a gente percebe um aumento de produtividade ao longo desses 200 anos de dezenas de vezes, e uma taxa de desemprego mudando de 4,5% para 5,5%, que é praticamente irrelevante nesse período de tempo. Isso olhando dois pontos. Obviamente, no meio do caminho, a gente tem necessidade de ações. Do lado do sistema indústria, existe um esforço muito grande do Senai, identificando, e tem o colega Marcelo Prim aqui do Senai, que vai estar logo mais na frente, identificando necessidades futuras de qualificação profissional e fazendo esse trabalho já de qualificação dos trabalhadores. Existe uma série de avaliações, acho que não cabe entrar em quais são essas necessidades de adaptação, mas eu acho que a gente já está passando daquela fase de enxergar a indústria 4.0 com uma visão catastrofista. O que a gente vê nas empresas e nos outros governos é entendendo cada vez mais a tecnologia, apoiando o trabalhador para a identificação de problemas mais rápido, para a redução de esforço, para aumento da produtividade.
Então, no longo prazo, a gente não tem dúvida que esse vai ser, mais uma vez, um elemento positivo, mas precisa tratar de como acontece ao longo do processo. O que eu acho importante a gente saber é que a gente tem razoável certeza do que vai acontecer se o Brasil não acompanhar com velocidade esse processo. Os impactos da mudança tecnológica dos outros no Brasil certamente vão ser devastadores. E os impactos da mudança tecnológica do Brasil no Brasil vai exigir alguma adaptação. Agora, ficar parado, acreditar que existe uma solução impedindo esse desenvolvimento tecnológico, a gente tem certeza absoluta que não é a solução. Eu gostaria de dividir a pergunta em duas partes, focando primeiro nos colaboradores, operários de máquina, etc., no chão de fábrica, e o segundo são os próprios engenheiros, né, que isso poderia ser um painel por si só, mas, falando dos trabalhadores, aí nós observamos um ponto importante que nós já falamos muito aqui, a questão da cultura da gestão da empresa. Quando você vai numa empresa, hoje, que está rumo à indústria 4.0, você vê que não se trata de fazer o business as usual, só que com automação. Isso não é a transformação que está por trás disso. Está por trás uma transformação da cultura da gestão da empresa. Ou seja, com cada automação, com cada nova tecnologia que você traz para a empresa, surgem novos projetos, novas atividades, que você vai precisar de mão de obra, e de mão de obra qualificada, que conhece a empresa e conhece a realidade da atividade econômica. E, por isso, né, quando olhamos, de fato, para onde indústria 4.0, o processo de transformação para a indústria 4.0 já está sendo praticado, nós observamos muito isso, que surgem novos projetos a cada esquina, né, e que, com isso, podemos relativar, com certeza, essa preocupação em termos de mão de obra. Agora, em termos da formação de engenheiros, também temos um grande desafio, e aqui, mais uma vez, temos grandes sinergias entre Brasil e Alemanha, que a discussão na Alemanha é exatamente a mesma, né, que é a aceleração do processo de identificar uma nova habilidade que se torna necessário dentro de um processo na empresa, incorporar isso no currículo da universidade e formar pessoas de acordo com essa necessidade da empresa. Isso precisa ser acelerado e muito, né? E aí entra um mau entendimento, que, na nossa visão, muitas vezes, que indústria 4.0, nos currículos de engenharia, entra como um conteúdo adicional, né? O que nós temos defendido muito, né, quando se lembra daquele diagrama T, né, ou aquele perfil T do profissional, de habilidades generalistas e especialistas, é que a digitalização entre como a terceira dimensão naquilo. Ela não entra com um assunto adicional às habilidades tradicionais do engenheiro. O engenheiro, tudo que ele aprende ao longo do seu currículo precisa de algum grau de digitalização. E esse grau de digitalização depende exatamente do objetivo daquele curso, né? Então, isso é uma transformação que requer muito diálogo empresa, universidade, e com um fluxo de trabalho muito mais ágil do que nós observamos hoje. Eu queria colocar poucas coisas aqui rapidamente. Essa questão que o Johannes abordou, por último agora, é fundamental nós termos a adequação da nossa grade curricular, a academia trabalhando sempre muito próximo. E aproveito aqui para falar em primeira mão que nós teremos o primeiro mestrado e doutorado em Indústria 4.0 ofertado pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a UEA também, lá no Amazonas, junto com a Universidade de Lisboa, que estará agora, já em agosto, sendo ofertado. Em termos de estudo dos impactos, nós já estamos com um estudo em curso, junto com o BID, com o MEC, com o Ministério do Trabalho, para analisarmos os potenciais impactos. Nós convergimos muito com a visão que foi colocada aqui pelo João Emílio, inclusive, de que, com certeza, novas eu não diria profissões, né, mas eu acredito que espaços novos, não é, para se trabalhar dentro desse novo contexto, com certeza serão abertos, onde habilidades
com certeza, serão específicas ali dentro de todo esse novo contexto, como foi colocado aqui, inclusive, pelo Johannes. Obviamente que, é aqui para citar um exemplo, em telecomunicações, se nós já não vemos mais, muitas vezes, quando ligamos para um atendimento, a presença ali do atendente, né, geralmente um robô está ali nos atendendo, mas muita gente é empregada para fazer a programação, né, desses softwares, de todo esse aparato que hoje nos atende, quando fazemos uma simples ligação para uma empresa, para um call center, enfim. E, com certeza, esses salários têm maior valor agregado. São pessoas que estão recebendo mais pelo trabalho que estão fazendo. Então, nós acreditamos muito também na agregação de valor à força de trabalho. Então, precisamos qualificar, capacitar. Falei aqui da iniciativa com BID, nós estaremos qualificando 1.500 professores e 10 mil alunos, e dentro da rede de ensino dos institutos federais, promovendo 100 laboratórios. Tem dinheiro, inclusive, da Alemanha, 16 milhões que estão entrando para esse projeto, e, com certeza, é um dos focos e centrais, inclusive, do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Agenda Indústria 4.0. Obrigado, ministro. Aproveitando mais uma pergunta para o senhor, da plateia. Também pergunta sobre como o congelamento nos gastos públicos influencia a inovação e implantação da indústria 4.0. Que saídas a gente pode adotar? Qual vai ser o impacto disso? Acabei de citar um exemplo na fala inicial, quando do Rota, né? Nós estamos desenhando políticas e pensando em como induzir, através da política, a inovação e a implementação da Agenda 4.0 no Brasil. Se, por um lado, nós temos a situação fiscal posta e presente, por outro lado, nós temos que buscar mecanismos no desenho das políticas públicas de forma que possamos induzir essa agenda de inovação no Brasil. Então, deixo aqui como exemplo o próprio Rota, que eu mencionei. Temos que atacar também produtividade, e aí nós temos um programa em conjunto com o Senai, o Brasil Mais Produtivo, onde, na primeira fase, atendemos 3 mil empresas e observamos um ganho de produtividade de 52% nessas empresas pequenas, diga-se de passagem, em todas as unidades da federação, em todo o país. Então, associado também ao conjunto que se está desenhando para a inovação, nós temos que pensar muito em produtividade. Isso é fundamental para a competitividade do Brasil, inclusive, que impactará, creio eu, muito fortemente no comércio e nas exportações. Obrigado, ministro. Eu acho que é importante a gente está num momento de discutir isso aí, que é rediscutir o papel da política industrial e rever como fazer isso, né? No final ali da minha fala inicial, eu acabei falando rapidamente da ideia de compras públicas. É um potencial gigantesco que é mal explorado pelo Brasil, né? No mundo da OCDE, isso é chamado hoje em dia de política de inovação pelo lado da demanda. Quer dizer, você usa o poder de compra do Estado. O Estado compra, na ordem das compras, se não me engano, cerca de 70 bilhões de reais por ano, e usa isso direcionado para a solução de problemas da sociedade. Então, se a gente pensar soluções de saúde à distância, implantação de sistemas de diagnóstico precoce no SUS, as soluções de mobilidade urbana usando a internet das coisas, redes elétricas inteligentes, enfim, existe uma série de soluções digitais para alguns dos grandes problemas que a sociedade brasileira tem, e todos eles vão desenvolver competência tecnológica e produtiva em empresas que operam no Brasil e que vão poder ser utilizadas depois para gerar aumento da produtividade industrial ligado à indústria 4.0. Então, ou seja, o Estado já gasta, vai continuar gastando. Não é dinheiro novo, mas pode usar de forma mais estratégica, com um impacto não só na tecnologia, mas na própria eficiência do gasto público. Isso é uma agenda que deve ser perseguida, deve ser mais bem utilizada no Brasil e que não envolve os problemas fiscais que a gente tem visto aí em outras atividades. Uma última pergunta para encerrar nosso tempo também já está acabando. A gente fala desse mundo hiperconectado e máquinas, empresas, tudo funcionando dessa forma, mas a gente fala muito pouco ainda de privacidade dos dados no Brasil. A gente não corre o risco de estar mergulhando muito a fundo nessa indústria 4.0 e não estar pensando no risco que isso traz com relação à conectividade dos nossos dados espalhados por aí. A União Europeia, agora com o GDPR, já começou esse movimento, né, para conscientizar sobre proteção de dados.
Como que a gente lida com essa questão no contexto da indústria 4.0? Bom, vou começar de novo. Boa pergunta, Everton, e um tema muito importante. O tema privacidade figurou 2 anos seguidos na pauta mínima da agenda legislativa da CNI. São as 12, 13 propostas mais importantes que a CNI acompanha, exatamente por perceber a importância disso para a sociedade, para a indústria, enfim, para todo o país. A gente teve a legislação aprovada agora, uma legislação que tem algumas similaridades com o GDPR, muito equilibrada, a legislação em termos de conceito, em termos de proteção do cidadão. O ponto que está agora decisivo, e, se eu não me engano, o prazo para a sanção ou veto presidencial é amanhã, é sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um elemento absolutamente decisivo para a legislação funcionar, porque é a Autoridade Nacional que vai ter competência técnica e agilidade para fazer o julgamento de em que situações o dado está sendo tratado de forma adequada ou não. Existe um equilíbrio importante entre a proteção de dados do cidadão e o espaço necessário para o desenvolvimento tecnológico. Tem questões jurídicas envolvendo a criação da autoridade, mas eu acho que o Brasil está no caminho certo e com uma legislação muito moderna e muito adequada para tratar dessa questão. Obrigado. Rapidamente, porque isso pode ser um painel por si só, falar sobre segurança cibernética, mas isso é um dos campos de ação na diretriz técnica que a VDI está elaborando na Alemanha. Essa visão holística também abrange exatamente essa gestão de boas práticas em termos de gestão de dados, isso faz parte dessa diretriz. Certamente que esse tema está nos holofotes quando se fala, se vai em fóruns internacionais, em fóruns locais, sobre essa expansão da internet das coisas. A Anatel, recentemente, iniciou um projeto para tratar de segurança de redes e segurança pública. Esse projeto já teve sua análise de impacto regulatório feita, está seguindo o seu trâmite. Mas é algo extremamente sensível e algo muito difícil de regular ex ante. Então, por ser um setor muito dinâmico, a gente acredita muito num acompanhamento mais próximo de como estão sendo desenvolvidos esses produtos, de como está sendo feita a relação dos agentes na cadeia. Há uma preocupação grande em internet das coisas pelo fato que eu já mencionei que cada dispositivo vai ter um custo baixo, então provavelmente é um dispositivo que não vai ter muita inteligência ali. Então, se discute muito em como fazer a segurança desse ecossistema. Provavelmente esses dispositivos vão agregar o tráfego todo deles numa gateway, um mecanismo central que vai agregar esse tráfego. Então, provavelmente, ali seria um bom lugar para implementar a segurança. E eu ia comentar também a questão do projeto, que está em trâmite para a sanção do presidente. É um projeto realmente tenta acompanhar a tendência europeia. O que a gente fica um pouco preocupado, às vezes, é com o pequeno. O pequeno é sempre um ponto crítico, porque ele já tem que obedecer diversas regulamentações, diversas regras, e se não houver um tratamento diferenciado, regras... Eu sei que proteção de dados é uma coisa mais sensível, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora que for regulamentar, porque a lei ela dá diretrizes, mas cita diversas regulamentações a serem realizadas, para que isso não impeça o florescimento desses novos negócios. Obrigado, Rafael. Ministro. Queria apenas dizer que entendo que o projeto que está em vias de sanção foi amplamente debatido, discutido no Congresso, com a sociedade também, com o setor privado, com a academia, enfim, e que trará avanços importantes com esse cuidado, de garantia, inclusive, dos direitos das pessoas, do consumidor, do cidadão, mas também que possa assegurar a inovação, porque é uma realidade, como já disse aqui no início, posta, nós temos que nos preocuparmos, inclusive em sede de regulamentação, que nós estaremos acompanhando também de forma muito próxima, que não haja qualquer impeditivo ao crescimento, à produtividade, mas também que esteja assegurado aí o direito do cidadão, de todas as pessoas. E aí queria apenas, creio que já estamos no final, parabenizá-lo pela condução, Everton, mais uma vez cumprimentar a Suzane, Murilo, parabenizar o Grupo Folha e também me congratular com o Marcos pela fala inicial, que eu penso que foi, de fato, uma fala de abertura
muito coerente e muito cirúrgica. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado a todos os palestrantes. Agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e, na sequência, a gente volta com os últimos 2 debates do dia. Muito obrigado.